Oi? Então, tinha um cara chamado Alex, e ele era hacker de computador, enfim, hacker. E uma noite ele tava tentando hackear o computador de um cara aleatório. E quando ele conseguiu, a primeira coisa que ele fez foi ativar a câmera da pessoa. O que a câmera mostrou era uma garota na frente do computador chorando muito. Só que ela tava com um olhar de medo, ela não tava, tipo, só triste, ela tava, tipo, chorando e apavorada. O Alex ficou tipo, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí, do nada, ele viu que um homem começou a andar na direção dela, atrás dela. Começou a, tipo, puxar o cabelo dela. Pegou uma faca e ele presenciou o assassinato da menina, porque ele, enfim, E ele ficou tipo... E ele viu a garota, tipo, engasgando no próprio sangue e morrendo. Mas ele também não podia chamar a polícia, né? Porque ele tinha acabado de hackear, é ilegal. A única coisa que ele pôde fazer foi ficar olhando ela morrendo. Oi? Que todo mundo aqui já viu Cinderela. E tem uma teoria da conspiração de que, na verdade, Cinderela entrou num, tipo assim, estágio muito profundo de depressão por causa do jeito que a madrasta e as irmãs tratavam ela. E por isso ela parou de comer. Não conseguia mais comer. Antes dela morrer, tipo, pouco tempo antes dela morrer, ela começou a ter alucinações de que ela tinha finalmente encontrado uma salvação, a luz no fim do túnel, que era a fada madrinha. E nessa alucinação rolou a história do sapatinho e de que ela tinha conseguido sair de lá, virar uma princesa e casada com um príncipe. Mas era tudo uma alucinação. E ela morreu. Oi, Maurício, vou contar a história do meu seguidor Diógenes. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história bizarra, manda lá porque pode ser selecionado e virar vídeo. Diógenes contou que quando ele era mais novo ele tinha muitos episódios de paralisia do sono. E nesses episódios ele sempre via a mesma garotinha. Uma garotinha de vestido vermelho, pálida, com cabelo comprido, escuro. E ela estava sempre segurando um ursinho que estava todo molhado. E esse episódio de paralisia duraram até o dia do aniversário dele, quando a mãe dele deu de presente pra ele um ursinho exatamente igual ao que ele via a menininha segurando nos episódios de paralisia. E aí passaram vários anos, o Diógenes não teve mais nenhum episódio de paralisia, mas quando ele completou 20 anos, ele teve um pesadelo com essa menina. E no pesadelo ele via a menina no mar, se afogando, e ela tava com um ursinho na mão. Quando ele acordou, esse ursinho que fica numa prateleira no quarto dele, tava na cama com ele. Ele tava, tipo, segurando o ursinho. E desde então ele conta que ele já teve vários pesadelos com essa menina e com esse ursinho, e que toda vez que ele acorda, o ursinho tá ali com ele na cama, e ele não tem nenhuma lembrança de ter ido pegar. Oi? Tinha uma família que tava procurando uma casa nova pra morar. E eles acharam uma casa linda, só que tinha um porém. O antigo dono da casa tinha matado a própria filhinha dele de 5 anos e desmembrou ela. Todas as partes do corpo dela foram encontradas, menos a cabeça. E ninguém nunca tinha encontrado. A família resolveu se mudar pra aquela casa mesmo sabendo disso tudo. De madrugada, certo dia, o pai e a mãe ouviram um barulho muito esquisito vindo do quarto da filha. E resolveram ir lá ver se estava tudo bem com ela. Eles entraram no quarto e começaram a chamar o nome dela. E a única coisa que estava aparecendo quando ela estava deitada na cama era a cabeça dela. E eles ficavam gritando o nome dela e ela não respondia. Quando eles chegaram perto, tiraram o cobertor, era a cabeça da menininha que antes estava morta ali. Aquela que o pai tinha matado. E a filha deles não estava mais na casa. Mano! Ai, passei mal. Oi? Então, havia uma velhinha assistindo TV tranquilamente na sua casa. Quando pelo reflexo da TV, ela viu um homem lá fora parado, no quintal dela. E ela achou aquilo muito estranho e decidiu chamar a polícia. Assim que os policiais chegou, não achou vestígio nenhum que tinha alguém lá no quintal. E a velhinha contou para os policiais que o homem que estava lá fora foi embora alguns minutos antes deles chegarem. Mas mesmo assim, os policiais não achou vestígio nenhum que tinha alguém lá no quintal. A única prova que tinha alguém ali com a senhorinha foi na sala, que tinha umas pegadas enormes. Então só depois de alguns minutos que os policiais notaram que o cara não estava no lado de fora. Ele estava atrás do sofá da velhinha. Ou seja, o tempo todo que a mulher achou que ele estava lá fora, ele estava atrás dela, só observando ela. A única pergunta que ficou foi: por que ele não matou a senhorinha? Ele só ficou observando. Oi. Antes de qualquer coisa, passem lá no meu canal que vocês vão ficar surpresos. Pra ficar mais fácil, o link do vídeo tá na descrição da minha bios. Agora sim, vamos pra história. Então, havia uma garota que era muito apegada ao pai dela. Eles eram melhores amigos. Mas um dia a garota passou muito mal e teve que ficar internada no hospital. Mas só que o pai dela não apareceu e ela achou aquilo muito estranho. No dia que ela passou mal, o pai dela sofreu um acidente e morreu no mesmo lugar. A família dela decidiu não contar, até ela melhorar. Então no dia que a garota melhorou, toda a família se reuniu para contar para ela. Então a mãe dela começou a explicar para ela que o pai dela tinha morrido naquele dia, que toda a família decidiu não contar, porque achou que ela ia passar mais mal ainda, então decidiram esperar. Mas quando todo mundo achou que a garota ia ficar em pânico, ela não fez isso, ela simplesmente sorriu. E a mãe da garota não entendeu e perguntou por que a garota estava rindo. A garota simplesmente olhou para a mãe e disse: mãe, eu sei que ele morreu. No dia que ele morreu, ele veio me contar e se despedir de mim. Arroi? Então havia uma garota que sempre ficava sozinha, porque a mãe dela sempre chegava muito tarde. Então teve uma vez que ela chegou cedo da escola e ficou em casa de boa. Mas só quando ela chegou em casa ela ouviu um barulho no andar de cima. E lógico que ela perguntou: mãe, é a senhora?
E ela só escutou uma voz muito bizarra falando, sim. Mesmo achando aquilo estranho, a garota decidiu subir. E continuou perguntando, mãe, a senhora tá em cima? E a voz sempre respondendo, sim. Quando ela chegou perto do quarto, ela escutou a porta do andar de baixo abrindo. E a mãe dela gritando, filha, já tá em casa? Mamãe chegou. Naquele momento a garota ficou apavorada. A garota simplesmente não conseguia mais se mover. Quando ela ficou olhando a porta ficou abrindo bem devagar. E ela só viu um olho observando ela. Então quando a mãe dela subiu, perguntou o que ela estava fazendo. E ela disse que tinha alguém no quarto olhando ela. Então a mãe dela simplesmente entrou no quarto para ver quem era. Quando a mãe dela entrou no quarto, não tinha mais ninguém. E a garota só sentiu um ar gelado passando por ela. De qualquer maneira, boa noite. Oi. Então havia uma garota que estava saindo muito tarde da balada. Então ela decidiu chamar o Uber. Mas ela achou muito estranho que o Uber que ela chamou era 5 estrelas. Assim de cara, rápido. Quando o Uber chegou, era impossível aquele Uber ser 5 estrelas. Mas mesmo assim ela entrou no carro. No meio do caminho, o cara para o carro e olha pra ela. Nesse momento ele simplesmente fala, você tem que me dar 5 estrelas agora. E a garota não quis dar 5 estrelas. O Uber simplesmente deu um maior tapão na cara dela. Com muito medo de acontecer alguma coisa pior, a garota simplesmente sai do carro e sai correndo pela pista. Então pra garota não fugir, o Uber simplesmente atropela ela. Ele sai do carro, pega uma corda e deixa a garota amarrada no meio da pista. E vai embora. Nesse momento a mãe da garota preocupada decide chamar a polícia. Então finalmente depois de algumas horas, os policiais finalmente acham a garota. E ela explica tudinho o que tinha acontecido. E depois de alguns momentos, o policial finalmente prende o Uber. Então a moral da história aqui é, nunca negue 5 estrelas pro Uber. Um inscrito me mandou essa história e eu gostei muito. Então, havia uma mãe e sua filha chamada Kate. Kate sempre perguntava pra mãe, mãe, eu sou bonita? Mãe, eu sou bonita? E aquilo já estava começando a estressar a mãe dela. Um dia quando as duas estavam no lago, lá vinha Kate, mãe, eu sou bonita? Mãe, eu sou bonita? Então no momento de ódio, a mãe de Kate pegou ela e jogou no lago. Já que a garota era muito pequena, ela não sabia nadar e acabou morrendo afogada. Depois de um tempo, a mãe vendo o que aconteceu, ficou em pânico. Ela rapidamente chamou a polícia. Mas não para parecer que ela que matou a garota, ela falou que a garota simplesmente se afogou sozinha. Depois de alguns anos, a mulher teve uma outra filha. E ela deu o nome de Kate também, para homenagear a garota que morreu. Quando a garota cresceu um pouco e estava na frente do espelho, ela simplesmente olhou e disse, mãe, eu sou bonita? A mãe olhou para ela e falou, claro filha, você é muito linda. Então a Kate olhou e disse, então por que você me julgou no rio quando eu era pequena? Eu não sei quem me mandou essa história, mas pelo amor de Deus, comenta aí no comentário para me te marcar que você merece. Oi. Então, havia uma garota que queria muito furar a orelha, mas os pais dela não deixavam de jeito nenhum. Mas depois de muito pedir, ela finalmente convenceu os pais dela. Então os pais da garota simplesmente deu o dinheiro e ela teve uma ótima ideia. Ela pensou, vou furar eu mesmo e vou guardar o dinheiro. No começo deu tudo certo, a garota conseguiu furar e ficou muito bonito. No dia seguinte, a orelha dela começou a ficar meio estranha. Começou a sair um monte de coisa da orelha da garota. E aquilo deixou ela apavorada. Então, vendo que a orelha dela ficou muito esquisita, a garota teve uma outra ideia incrível. Ela simplesmente decidiu cortar aquele pedaço fora. Então ela pegou a tesoura e cortou. Mas no momento que a garota meteu a tesoura, deu tudo preto. A garota simplesmente desmaiou. Quando a garota acordou, ela não estava enxergando mais nada. Ela só escutou a mãe dela falando que ela estava no hospital. E o médico falando para ela, sabe no momento que você cortou um pedaço da orelha? Atingiu uma veia óptica. Ou seja, a partir de hoje você vai ficar cega. Se você tem medo, não assista ao vídeo. Havia uma garota que depois de perder a mãe foi morar com o pai. Eles eram muito felizes, não tinha problema nenhum. Então em um dia o pai dela disse que ia ficar até mais tarde no trabalho, para ela tomar muito cuidado, que ele só ia voltar à noite. Pra ela tudo bem, ela disse, tranquilo, eu vou ficar pai, não tem problema nenhum nisso. Então ela foi pra escola, voltou, almoçou e pensou em descansar um pouco. Enquanto ela dormia, ela teve um pesadelo horrível. Ela sonhava que o pai dela estava do outro lado da rua gritando alguma coisa. Mas como estava muito barulho, ela não conseguia entender. Então ela tentou ler o lábio dele. Ele dizia alguma coisa, não abra, não abra. Nisso ela acordou apavorada e tinha alguém batendo na porta e ela foi ver quem era. No olho mais que ela viu que era o pai dela, mas o pai dela estava com uma face horrível, muito assustado. Então ela não abriu e a pessoa continuou batendo e o pai dela não respondia nada. Ela foi pro canto da casa e começou a chorar. Então no dia seguinte ela viu que o pai dela ainda estava na porta. Quando ela abriu, ela viu que só tinha a cabeça do pai dela e atrás tinha um bilhete dizendo, boa menina. Um menino de 3 anos caiu na piscina. Só que a piscina era funda demais e não tinha escada para o menino sair sozinho. Todos os adultos na casa escutaram gritos e gritos e do nada um silêncio. Quando todos saíram desesperados para ver o que tinha acontecido, o menino estava fora da piscina todo molhado. Quando perguntaram para ele o que aconteceu, como é que ele saiu da piscina, ele disse, eu caí e não conseguia subir. Então o homem brilhante me puxou para fora.
A história que eu vou contar pra vocês hoje aconteceu em julho de 1954. Um homem misterioso desembarcou no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão. Ele carregava o passaporte de um país chamado Taured, que, by the way, nem existe. Ele alegava que ele tinha a vida toda dele lá, que ele vivia nesse país, e que, inclusive, ele já fez várias viagens pra vários lugares do mundo, e nunca pararam ele por isso. O cara falava várias línguas, português, inglês, japonês e espanhol, várias, só que ninguém conseguia entender quase nada do que ele dizia. Então, por acharem tudo muito suspeito, ele foi levado para interrogatório. E lá confiscaram tudo que ele tinha, para fazer uma análise. Só que o que era muito estranho era que tudo que ele tinha lá, os documentos, o dinheiro do lugar, era tudo muito real, muito legítimo. Inclusive ele já tinha feito mais 2 viagens de ida e volta pro Japão, e os carimbos estavam ali no passaporte dele e ninguém nunca pegou ele. Só que o mais bizarro era que os carimbos estavam como se fossem viagens do futuro, porque eles estavam em 1954 e os carimbos tinham entrado no país no ano de 1986 e 1988. Então o policial pegou um mapa e pediu pra ele apontar onde era o país dele. Curte pra parte 2. Parte 2 da história do cara de Taured. O guarda pegou o mapa e pediu pra ele apontar onde é que era o país dele, porque até então nunca tinha existido um país chamado Taured. Então ele pegou e apontou exatamente pra onde ele dizia ser. Só que o lugar em que ele apontou era Andorra, na Europa. Eles questionaram o cara sobre isso, só que ele começou a ficar cada vez mais irritado. E muito bravo porque ninguém acreditava nele. Ele afirmava que ele tinha a vida dele e ele era de lá. E tudo que era documento, tudo que era coisa que ele tinha, era tudo de lá. Inclusive ele comentou que Taured, aquele lugar ali, existia há mais de 1000 anos. Só que Andorra, que é o real lugar em que ele estava apontando, existe há mais de 1000 anos. Então como que o país ia estar ali se não existe? Não é nem o nome desse país, gente. Tava ficando tarde e eles queriam continuar essa investigação. Então hospedaram ele num hotel próximo do aeroporto. E o hotel foi vigiado a noite inteira até a manhã seguinte. Tinha policial na entrada do hotel, na porta do quarto dele, no corredor. Tudo pro cara não fugir, né? Na manhã seguinte eles foram buscar o cara. Só que assim que entraram no quarto, o cara havia desaparecido. Sem impressão digital em lugar nenhum, sem nada dele, nenhum resquício de nada. E tudo aquilo que tinham confiscado dele, lá no aeroporto, tinha sumido também, como se nunca tivesse existido. Hoje eu vou contar pra vocês uma história real de uma seguidora minha chamada Duda. Aliás, obrigada Duda por me deixar contar a sua história. A Duda tinha por volta de 7 ou 8 anos, e ela foi com os pais na casa da avó dela. Passou a tarde lá, como de costume, até que tava chegando tarde da noite, ela tava assistindo desenho na sala, sentada no sofá. Esse aqui era o sofá que ela tava sentada. Aí a mãe dela chegou e falou, Duda, vamos embora. Aí ela se levantou, pegou as coisinhas dela pra ir. E a mãe dela falou, já posso apagar a luz? Ela respondeu, pode, mas e esse menino aqui? Aí a mãe dela gelou. Ela perguntou, como assim, gente? Que menino? Aí ela falou, o menino que tá do meu lado, mãe, você não tá vendo ele aqui? Na hora, a mãe dela pegou ela no colo, desligou a luz e saiu correndo. Foram embora da casa, passou um tempo. E recentemente, ela tava vasculhando umas coisas na casa da avó dela e encontrou um quadro que ela nunca tinha visto antes. Ela encontrou esse quadro aqui, que tinha o pai e os tios dela. Só que aí ela achou uma coisa muito bizarra. Porque o menino que ela tinha visto há muito tempo atrás do lado dela era esse daqui, da foto. Que no caso era o pai dela quando criança. Mano, tô chocada. O caso de Joyce Vincent. Em 2006, uma mulher foi encontrada no apartamento dela em Londres, já em estado esquelético. De acordo com a autópsia, ela já estava morta há 3 anos. E durante todo esse tempo, a TV que estava em frente a ela ficou ligada. Literalmente, eles encontraram a TV ligada e ela morta ali sentada. O que foi capaz de identificar a mulher foi um exame feito na arcária dentária dela. Só assim conseguiram identificar quem era, porque o corpo estava realmente só o osso. O caso dela virou manchete em tudo que era veículo de informação. E foi assim que os amigos e a família ficaram sabendo dela. Porque, acreditem se quiser, eles não deram falta dela durante esses 3 anos. Todos foram chamados para dar depoimento. E praticamente todos eram muito positivos, que ela era uma pessoa muito boa, enfim. Só que ela havia tido alguns relacionamentos abusivos e um que tinha sido o auge pra ela, que fez ela se afastar de todo mundo e ir morar bem longe. Em detalhe, ela tava morando sozinha. Curte e comenta pra parte 2. Hoje vim contar pra vocês a história de uma seguidora minha, Maria Clara. Ela contou que a mãe dela trabalhava como diarista. Só que passado um certo tempo, a patroa dela faleceu. Uns dias depois, a Maria Clara tava jogando no celular da mãe dela. Ela tinha uns 7 anos na época. E o celular começou a tocar. Ela mostrou pra mãe dela e elas acharam uma coisa muito bizarra. Porque era um número que ela não tinha salvo. Mas a foto do número, no WhatsApp, era a mesma daquela patroa dela que acabou falecendo. Que era um prato branco com rosas em cima e uma vela do lado. Era uma foto muito específica. A mãe dela falou pra ela não atender, ela não atendeu, continuou jogando e depois ligaram mais uma vez. E ela não atendeu de novo. Só que aí mandaram uma mensagem desse número, que dizia o seguinte: oi fulana, tudo bem? Como você tá? Será que você pode vir trabalhar aqui em casa hoje? Do mesmo jeitinho que a patroa dela costumava chamar ela. E o mais bizarro era que a mensagem estava escrita exatamente do mesmo jeito que ela falava, inclusive exatamente do mesmo jeito que ela chamou a diarista pra ir na casa dela no dia em que ela morreu. Depois disso, o número tentou ligar por chamada de vídeo. Elas bloquearam e nunca mais responderam. Cara, eu fiquei chocada com isso.
O caso Joyce Vincent, parte 2. Como ela veio se afastar de todo mundo, a única coisa que fez com que os policiais pudessem encontrá-la no apartamento foi a falta do pagamento de aluguel durante esses 3 anos. Os donos do apartamento deram falta do pagamento, que ela sempre pagava tudo certinho, e aí mandaram entrar lá pra ver o que estava acontecendo, porque ela já não estava respondendo há muito tempo. Foi aí que a polícia entrou lá e encontrou o corpo dela. Só que outra coisa muito bizarra é que nem os vizinhos, ela tinha muitos vizinhos, nem eles sentiram o cheiro, nem viram nada estranho. O corpo dela se decompôs e ficou só osso. Como eles não sentiram um cheiro ruim? Ou nem perceberam que ela não saía de casa há 3 anos? A polícia acha que não sentiram o cheiro do corpo por causa de todos os sacos de lixo que estavam em frente à casa dela. A causa da morte até hoje permanece um mistério. Foi descartado morte natural e descartado também assassinato. O apartamento estava todo trancado por dentro. Foram feitas inúmeras investigações e não encontraram nada. E nem resquícios de ninguém, de nada. Um fato curioso é que os amigos comentaram que ela tinha um noivo que ela nunca tinha apresentado pra ninguém. Só que não encontraram nada desse noivo em lugar nenhum. E aí, o que você acha que aconteceu? Pra mim é muito estranho. Mais um vídeo da série Creepypastas. Em meados de 1990, um cara chamado Christopher Case foi encontrado morto na banheira da casa dele. Ele ainda estava vestido e estava em posição fetal. Aí a polícia foi investigar uma amiga dele, a Sammy, e aí ela contou de uma ligação que ela fez pra ele que foi muito estranha. Isso na noite antes dele morrer. Na ligação ele contava de sussurros que ele escutava que vinham debaixo da cama. Ele disse que não conseguia se mover, e aí quando ele percebeu, ele disse que uma figura preta muito estranha saiu debaixo da cama e começou a subir nele. Essa coisa começou a enforcar ele até ele desmaiar. Aí na manhã seguinte ele acordou achando que foi tudo um sonho, até que ele encostou no pescoço dele e tava, todo inchado e tudo machucado. Ele percebeu que as mãos dele estavam cheias de sangue e tudo cortadas também. Enquanto ele contava isso pra ela no telefone, ele parou e disse assim: eu tô escutando alguma coisa de fora do quarto. Logo depois disso ficou alguns segundinhos de silêncio e a ligação caiu. Ela tentou ligar e ele nunca mais atendeu. Moral da história: não tenham camas que tem espaço embaixo. Mais um vídeo da série Creepypastas. Em meados de 1900, tinha um menino de 10 anos que tava de boinha brincando na floresta. Aí apareceu um homem meio estranho que ele nunca tinha visto e perguntou pra ele se ele não queria jantar na cabana. O menino simplesmente aceitou e foi. Quando ele foi chegando mais perto da cabana, ele viu um amigo antigo da família e ele ficou mais aliviado porque era alguém que ele conhecia. Ele entrou, comeu e antes de sair, ele agradeceu o cara, falou tchau pra ele, foi sair da casa e falou tchau pra aquele amigo também da família. Ele foi dar alguns passos pra frente e ele viu a família dele correndo em direção a ele junto com esse amigo da família. Perguntaram se ele tava bem e tal, ele respondeu: tô bem. Ele até perguntou pro cara: por que você não avisou pra eles que eu tava com você? Aí a gente até jantou na cabana. Até que esse amigo da família olha pra ele e fala: você foi sequestrado há 3 dias por um culto. Ninguém mais te viu, você desapareceu. Aí no que ele foi olhar pra trás, a casa em que ele tava sumiu. E o que ele via no lugar em que devia estar a casa era só mato e floresta. Minha Nossa Senhora. Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma seguidora minha, Eduarda. Assim que a mãe dela ficou grávida dela, a família resolveu contratar alguém pra trabalhar na casa, pra mãe dela não precisar fazer muito esforço. Então eles contrataram uma mulher e de vez em quando o pai dela precisava viajar pra resolver algumas coisas do trabalho. E diz que essa mulher odiava e fazia tudo de mais horrível pra mãe dela. Deixava ela trancada dentro de casa, fazia comida com muito sal, que era pra supostamente ela perder o bebê. Às vezes chegava realmente a bater na mãe dela. E um dia a mãe dela escutou um barulho vindo de um dos cômodos da casa e foi lá ver o que era. Quando ela chegou, ela encontrou a mulher literalmente escalando as paredes do quarto. O olho da mulher era completamente preto. Essa mulher chegou a dar sangue pra ela beber, misturado no vinho. Assim que o pai dela voltou de viagem, ele descobriu tudo o que estava acontecendo, mandou embora a mulher e levou a esposa dele pra uma igreja. E por conta de todo o trauma que a mãe dela sofreu, ela acabou nascendo com alguns probleminhas. Tiveram complicações do parto e a garota acabou nascendo prematura. Eles dizem que até hoje tem muito medo de encontrar essa mulher de novo. Eu queria agradecer a Eduardo por ter compartilhado a história dela comigo. Ela me deixou postar. E pra vocês que quiserem compartilhar as histórias de vocês, tiverem alguma história meio louca pra contar, me manda no meu direct. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um viajante do tempo que apareceu misteriosamente em Nova York. Era junho de 1950, 11h30 da noite, e surgiu um cara no meio do cruzamento da Times Square. Ele estava vestido de uma forma muito estranha, com roupas literalmente do século passado. A aparência dele também parecia super do século passado. Ele simplesmente surgiu do nada, tava vagando no meio dos carros, desorientado, como se ele não soubesse que aquilo é super perigoso, ainda mais a Times Square, que é um dos lugares mais movimentados do mundo, tanto que ele causou um mega trânsito. O capitão do departamento de polícia foi chamado, e ele foi até lá pra conversar com o cara. Só que o cara se assustou, começou a falar umas coisas que ninguém tava entendendo, e saiu correndo. Só que nessa ele foi atropelado, e acabou morrendo. O nome do cara era Rudolph Vance. Esse aqui. Eles não sabiam identificar quem era o cara, então foram fazendo exames, autópsia, enfim. E não tinha registro do cara em lugar nenhum do mundo. Eles imaginaram até que ele tinha saído de alguma festa fantasia, mas como que ninguém sabia quem o cara era? Não conseguiu identificar o cara de jeito nenhum. Curte e comenta pra parte 2. Parte 2 da história do viajante do tempo de Nova York. No bolso do cara tinha aproximadamente $70. Só que não em cédulas. Não era no dinheiro real dele. Era em papel moeda.
E era um dinheiro muito estranho. E bem antigo também. E nada dali era datado como antes de 1876. E junto ali do dinheiro tinha um papel, que era uma espécie de contrato, que dizia que ele deveria cuidar de um cavalo e de uma carruagem. Ele também encontrou um cartão de visita que tinha o nome Rudolf Fentz, e foi daí que imaginaram que esse seria o nome do cara. E também uma carta que deveria ser entregue a uma empresa que ficava no lugar em que ele estava procurando, lá na Quinta Avenida. Só que essa empresa não existia. Eles imaginaram que devia ter existido há muitos anos. Depois de muita pesquisa, eles encontraram um cara chamado Rudolf Fentz Jr., que havia morrido há 5 anos. Aí eles foram e encontraram a mulher dele. No caso, esse Rudolf Fentz Jr. deveria ter sido o filho desse cara que acabou sendo atropelado. Foram conversar com a viúva e ela comentou que o sogro dela, pai do Rudolf Fentz Jr., desapareceu em 1876 com 29 anos. Passada, chocada? Hoje eu vou contar pra vocês de uma creepypasta. Tinha um cara que tinha passado o dia todinho dele trabalhando. Quando ele voltou pra casa, ele chegou e viu que a TV da sala estava ligada. O que ele achou um pouco estranho porque ele tinha certeza de que ele tinha desligado a TV antes de sair. Só que ele pensou, eu devo ter realmente me esquecido, enfim. Deixou ligada mesmo porque ele tava fazendo as coisas dele e nem ligou muito pra ele. Aí ele fez o jantar dele, passou um certo tempo, ele fez tudo o que ele precisava fazer. Aproveitou também pra mexer um pouco no celular antes de dormir, até que deu um horário e ele falou, vou dormir, então vou desligar a TV. Ele foi tentar desligar no botão e a TV não desligava. Ele achou que tava com problema, então ele foi lá, procurou o controle remoto e foi desligar. E não desligava. Ele ficou desesperado, falou, gente, o que tá acontecendo? A TV não desliga de jeito nenhum. E não tinha nada passando, tava, tudo como se fosse isso aqui, ó, sabe? Não tinha nada. Como se tivesse tudo falhando. Aí ele pensou, vou tirar da tomada. Só que quando ele chegou pra tirar da tomada, ela não estava na tomada. Aí ele pegou e fez o que qualquer pessoa em sã consciência faria se não estivesse em um filme de terror. Catou as coisas dele e voou pra casa dos pais. Gente, o que vocês fariam se estivesse no lugar desse cara? Meu Deus do céu. Mais um vídeo da série História de Seguidores. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Luane. Um dia ela tava no culto com a amiga dela e elas queriam muito comprar uma bala. Então elas saíram no meio do culto e foram. A rua era deserta, bem escura e só tinha as duas. Elas estavam morrendo de medo, lógico, e no meio do caminho escutaram barulho. Aí trancou, né? Até que elas viram que era um gatinho e aí, enfim, deixaram passar. Até que elas desceram um pouquinho mais a rua e foram virar a esquina e começou a surgir um monte de gato. Um monte. Era gato que não acabava mais. Elas ficaram desesperadas. Falaram, gente, o que é isso? Seguiram procurando o mercado, só que não conseguiam achar, então resolveram voltar. Só que na volta, elas perceberam que elas foram passar na frente de um matagal. E alguém chamou elas ali do meio. Foi uma voz de uma menina bem fininha que dizia, oi? Elas ficaram meio sem reação assim, porque não tinha ninguém na rua, ninguém. Olharam pro matagal e também não tinha ninguém, só que aí chamaram elas de novo lá no meio. Aí desembestaram a correr. Aí elas foram correndo, voltaram correndo até chegar na igreja. Aí eu me pergunto, vocês seriam curiosos de ver o que tinha no mato ou não? Mais um vídeo do quadro Histórias de Seguidores. Hoje eu vim contar pra vocês a história da avó da Mel. Quando a avó dela era mais nova, em uma noite, ela tava de boas dormindo e ela acordou com uma sensação muito estranha. Na hora que ela acordou, tinham feito 20 minutos que a mãe dela tinha acabado de falecer, só que ela não sabia. Ela ainda não tinha sido avisada. Ela acordou, sentiu um negócio estranho, levantou e no que ela olhou pra frente, no pé da cama, ela viu a mãe dela ali, rezando no pé dela. Ela ficou completamente desesperada. A mãe dela virou pra ela, se despediu e saiu do quarto. Ela saiu correndo atrás, só que ela não conseguiu achar a mãe dela em lugar nenhum, ela tinha sumido. Continuou procurando pela casa, foi pra fora da casa, não tava em lugar nenhum. Até que passou alguns minutos e ela recebeu uma ligação da irmã dela, contando que a mãe delas havia falecido e já fazia um tempinho. Cara, meu Deus. Mais uma história da série Creepypastas. Em 2005, uma mulher estava fazendo uma viagem sozinha, de carro pelo país dela. Ela resolveu parar num hotel pra descansar, e o hotel que ela escolheu foi o Mountain Top Motel. Pausa rapidinho pra contar que tem um filme inspirado nessa história, se vocês procurarem o nome do hotel, vocês vão encontrar. O hotel era mais em conta e ela tava muito cansada, ela falou, vou ficar nesse mesmo, e foi. O cara que tava fazendo o check-in dela olhou ela de cima a baixo, meio desconfortável assim, e perguntou se ela tava sozinha. Ela ignorou a pergunta, pegou a chave e foi pro quarto. Quando ela chegou no quarto, ela viu que literalmente tinha baratas em cima da cama dela. Ela pensou, eu não vou dormir aqui. Então ela voltou pro estacionamento e foi dormir no carro dela mesmo. Lá pelas 3 da manhã, ela acordou com um susto. Ela percebeu que o cara que tinha feito o check-in dela tava tentando entrar no quarto que ela deveria ficar. O cara fica muito bravo porque percebeu que ela não tava dentro do quarto, bateu a porta com força e aí ele viu ela dentro do carro dela. Aí ele saiu correndo e foi tentar abrir a porta do carro dela. Ela simplesmente se escondeu debaixo da coberta. Quando ela viu que o cara saiu, ela ligou o carro e foi embora. Ela ligou pra melhor amiga dela e falou, pesquisa o nome desse hotel e liga pra polícia. Aí a amiga dela respondeu, mas esse hotel tá fechado há um tempão já. Se escondeu na coberta. Mais uma história da série Creepypastas. Nos anos 2000 tinha uma menina que tava esperando um amigo dela na frente da casa dele. E no tédio, pra passar o tempo, ela começou a arrancar as casquinhas de uma árvore.
Alguns minutos se passaram e ela percebeu que tinha um cara encarando ela. Ele tava escondendo entre uns arbustos. Ele começou a se aproximar e ela percebeu que a cara dele era branca, os olhos eram pequenininhos pretos, ele tinha um sorriso imenso de orelha a orelha. Era muito bizarro. Ele se aproximou, deu um beliscão nela e perguntou: você gostaria que eu arrancasse sua pele desse jeito? Ela achou muito estranho, saiu correndo pra casa do amigo dela e passou. Um tempo depois, ela ficou sabendo que uma amiga da mãe dela tava dirigindo e ela encontrou esse cara estranho e chamou a polícia. A polícia pegou o cara e encontraram o carro dele. O carro dele era uma van. Só que quando abriram essa van, tinha milhares de fotos dessa menina, do começo da história, coladas por toda a van lá dentro. Inclusive tinha uma cadeira e instrumentos de tortura. Ao que parecia, ele já tava perseguindo ela há muito tempo. Vou te mostrar 3 fotos de 3 lugares estranhos. E eu quero que você comente o que você sentiu quando você viu isso. Grande parte das pessoas que veem essas imagens sentem como se elas já tivessem visto ou estado em algum desses lugares. Inclusive, eu também senti isso. A primeira imagem é essa aqui. Estranhamente familiar. A segunda, essa aqui. Por último, mas não menos importante, essa aqui. Conta aí, o que você sentiu quando você viu isso? Um bagulho muito estranho. Na história de seguidores de hoje, eu vou contar a história da Cintia. Ela e mais 2 amigas estavam indo pro Espírito Santo. Então todas foram dormir na casa de uma só, porque aí elas iam mais fácil todas juntas. Antes delas chegarem, essa amiga pegou e falou pra ela: tem um casal de amigos dos meus pais que tá ficando lá em casa. Só pra avisar antes delas chegarem. E assim foi, elas chegaram juntas, apertaram a campainha e no que ela abriu a porta, elas entraram no apartamento. Na entrada elas deram de frente com uma mesa de jantar, onde tinha um homem e uma mulher loira comendo. Então elas cumprimentaram o casal e foram todas pro quarto dessa menina. Depois de um tempinho que elas estavam conversando, elas chegaram no seguinte assunto: os amigos dos pais da menina. A menina disse: ai, sabe aquele casal de amigos dos meus pais que eu falei pra vocês? Aí a Cintia lembrou e falou: ah, sei, aquela mulher loira e o rapaz que estavam na sala. Aí a menina olhou pra ela e ficou tipo: quê? Mas a mulher, ela nem é loira, ela tem cabelo preto. A Cintia e a amiga gelaram e falaram: ué, mas a gente falou oi ainda pra eles estavam na mesa de jantar. Então a menina pegou e falou: não, só o cara tava na mesa de jantar. Não tinha nenhuma mulher loira lá, até porque a mulher do cara tava ajudando minha mãe na cozinha. Todas ficaram se olhando meio... Agora, quem é a mulher loira, nunca saberemos. Mais uma da série Creepypastas. Em 2014, a Marinha resolveu desmontar um dos navios mais antigos que eles tinham. Disso, um cara deveria ir até lá e tirar foto de todos os cômodos do navio. O cara era um fotógrafo profissional contratado da Marinha. Então, uma noite, o cara passa horas lá, só com uma lanterna, tirando 100 fotos do navio, que, aliás, já estava abandonado há muito tempo, eles já não usavam há um bom tempo, até por isso que eles resolveram desmontar. E detalhe, ele estava sozinho. Era um trabalho que só ele ia fazer ali. Assim que ele acabou, ele mandou todas as fotos por e-mail pro chefe dele, sem tratar nem nada, era tudo foto crua mesmo. Só que em pouquíssimo tempo que o cara viu as fotos, ele já respondeu na hora ao fotógrafo, perguntando quem é aquele cara com o machado que tá na foto. Até porque era pro cara estar sozinho lá, não tinha que ter mais ninguém. O fotógrafo estranhou e pegou pra ver as fotos. Só que assim que ele foi ver, ele gelou. Na foto aparecia realmente um cara sem rosto segurando o machado. Essa aqui era a foto, esse é o cara. Só que o mais bizarro é: o próprio fotógrafo nunca viu nem escutou o cara lá perto. E olha que ele passou horas no navio. E revisaram as câmeras, todas as câmeras que tinha. E nenhuma pegou esse cara, só o fotógrafo. Meu Deus. No História de Seguidores de hoje, a seguidora pediu pra que deixasse a história em anônimo. Tava ela e mais 8 amigas brincando na rua. Elas costumavam ficar até umas 10 horas da noite, só que nesse dia elas ficaram até meia-noite. O lugar em que elas estavam brincando era perto da casa dela. E ali, pertinho, tinha uma casa que era abandonada. Até que elas tiveram uma ideia: vamos brincar de esconde-esconde, mas aonde? Na casa abandonada. Explorando a casa, elas entraram em um quarto. Ela se virou pra olhar pra trás, no caso, na direção da porta, e ela viu que tinha uma menina ali que não era do grupo dela. A menina tava toda de branco, todas elas se assustaram e saíram correndo gritando da casa. Só que com a gritaria, conforme elas iam correndo, elas viram que tinha uma vizinha que parou pra olhar. Só que era uma vizinha estranha. Aí a vizinha ficou na porta da casa dela encarando as meninas. Aí elas foram encarar a mulher também, só que aí elas perceberam que atrás da mulher, no caso, no fundo da casa dela, a menina tava lá. Aí gelou, né? Elas foram pra casa delas, passou alguns dias, e elas descobriram que aquela menininha, ela era filha dessa mulher. Só que ela foi brincar nessa casa abandonada um dia e acabou morrendo por lá. Na História de Seguidores de hoje, eu vou contar a história da Cintia. Ela é bailarina. Em 2017, ela estava ensaiando para se apresentar. Nesse dia chegou a vez dela e ela foi lá para ensaiar, foi fazer a parte dela. Só que na vez dela, ela esqueceu todos os passos da coreografia, que ela sabia de cor. Ela começou a se sentir estranha, como se tivesse perdido e queria fugir dali. Ela começou a sentir uma coisa muito, muito estranha. Ela acabou a parte dela e ela foi sentar num canto. Ela estava encolhida e completamente perdida. Até que os amigos dela estranharam e foram perguntar o que estava acontecendo. Eles perguntaram se ela estava bem e ela queria responder que não, porque ela realmente não estava se sentindo bem.
Só que ela não conseguia falar, não saía a voz dela. Só que ao invés de falar, ela começou a gritar. E gritar muito, muito, muito. Ela lembra de ficar tudo preto, ela se agachou no chão e continuou gritando muito. Passou um tempo, a professora veio e acalmou ela. Depois de voltar a enxergar, ela viu que a amiga dela estava encolhida, falando não era Cíntia, não era Cíntia, não era Cíntia. E ela começou a ficar assustada porque ela não sentia que era ela naquele momento. Aí um amigo dela deu um abraço nela e falou, eu vi e senti alguma coisa. Você provavelmente trombou com algum espírito. E esse choque fez com que você tivesse essa reação. Porque ela disse que ela não queria ter aquilo, mas simplesmente saía dela. Bizarro, né? Hoje eu vou contar a história de Essie Durban, que foi considerada uma zumbi. Em 1915, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, Essie, ao auge de seus 30 anos, acabou sofrendo um ataque epilético. Isso acabou deixando ela desacordada e o médico deu ela como morta. Eles acharam que o ataque tinha sido fatal. Então eles fizeram um velório. Só que a irmã dela não conseguiu chegar a tempo de ver o velório acontecendo. Ela só conseguiu chegar mais tarde. E quando ela chegou, ela queria muito poder ver a irmã dela pela uma última vez. Então ela implorou para que desenterrassem ela, para ela poder ver a irmã uma última vez. Depois de muito pedir, assim fizeram. Como a galera ficou sabendo, um monte de curioso juntou ali para poder ver desenterrando a mulher. Só que o que ninguém esperava foi que assim que abriram o caixão, ela estava vivíssima. Sorrindo, levantou, abraçou a irmã e nesse momento todo mundo entrou em desespero. Tinha gente pulando o muro do cemitério, correndo pra lá, correndo pra cá, gritando de desesperado. Porque como? Ela continuou viva durante muito tempo. E mesmo assim as pessoas ainda evitavam chegar muito perto dela, porque tinham medo e achavam que ela era zumbi. Meu Deus do céu. De hoje, vou contar a história da Rê. Com 17 anos, ela saiu de casa pra morar com uma pessoa. Faziam 7 meses que eles estavam morando juntos, só que a casa era muito pequena. E na primeira oportunidade de morar numa casa maior, eles foram. Só que essa casa nova era muito estranha. Ela tinha um ar muito pesado. As pessoas que eles convidavam pra ir lá conhecer também falavam a mesma coisa, que a casa era muito estranha. No primeiro dia, ficaram sem luz o dia todo. Ela sentia que alguém tava observando ela. E chegou um ponto em que as coisas começavam a mudar de lugar. Ela chegou até a ver vultos. Ela contou pro companheiro e ele não acreditou. Então ela dava desculpa pra ir dormir na casa da sogra pra não ter que ficar passando a noite na casa dela. Até que um dia o companheiro dela foi usar o banheiro e saiu de lá desesperado e, pálido. Isso porque ele viu esse mesmo vulto que vira e mexe ela falava que via pela casa. Até que no dia seguinte a vizinha dela foi falar com ela. A vizinha contou que eles viram alguém entrando todo de preto na casa da Rê. Entrou na casa com a porta fechada, atravessou a porta. Não acendeu luz e ficou lá. Ela chamou mais alguns vizinhos pra ver, só que eles não viram a pessoa sair de lá. Todos os vizinhos confirmaram que viram a mesma coisa. Então ela e o companheiro ficaram super nervosos e foram embora, decidiram se mudar. Mais uma da série Creepypastas. Em 2010, um casal resolveu sair de férias, então eles alugaram uma cabana no meio de uma floresta. E lá nessa cabana eles contaram um livrinho que se chama Guest Logbook. Tipo um diário onde os hóspedes escrevem qual foi a experiência deles no local. Tava preso embaixo da cama do quarto. Depois de ler tudo, eles chamaram a polícia. As últimas 5 vezes que escreveram no diário, foi uma única pessoa que fez isso. Um homem. Entre essas 5 vezes, as 2 primeiras era ele falando como tava bom lá, como era bom passar essas férias com a namorada. E a partir da terceira começou a ficar estranha. Porque ele começou a descrever sobre um cara, um estranho, que tava entre as árvores observando a cabana, e que ele falava tchau pro cara e o cara não respondia. Ele conta também que ele escutou alguém batendo na janela da cabana, mas quando foram ver não tinha ninguém lá. Na última vez, a letra dele tava quase ilegível, mas estava escrito assim: ele está no banheiro, nós vamos morrer. A polícia investiga o caso e eles encontram o corpo da namorada no porão. Do lado do corpo tava a bolsa dela com o celular dentro. Quando eles bloquearam o celular, viram que ela mandou uma mensagem pra mãe dela antes de morrer, que dizia o seguinte: o Mike tá muito estranho, acho que ele parou de tomar os remédios de novo. E essa senhora, de 75 anos, que em 2011 cortou um cabo que deixou 2 países sem internet durante 12 horas. Isso aconteceu em 28 de março de 2011 e é essa senhorinha que fez tudo isso. O nome dela eu vou deixar aqui em cima porque eu literalmente não sei pronunciar. De acordo com ela estava apenas recolhendo lenha e não percebeu quando cortou o cabo. Foi um cabo de fibra ótica que conectava a Geórgia e a Armênia. Só que quando pegaram ela, disseram que na realidade ela estava tentando lucrar, então ela estava cortando vários cabos ali para poder vender. A consequência disso foi 90% dos usuários da internet desses países, pessoas, empresas, ficaram durante 12 horas sem acesso à internet. Pouco depois da meia-noite, os serviços voltaram tudo ao normal, mas enfim, ela acabou sendo presa. E eu tô chocada com essa história até agora. Olha o que ela fez, véi! Na história de seguidores de hoje, eu vou contar a história da Cynthia. Quando ela era bem novinha, ela teve um sonho. No sonho, ela tava na casa da avó dela, em um quarto que era tipo um depósito, e só tinha coisa meio antiga lá, então era meio tenso o lugar. Ela disse que quando ela entrou nesse quarto, ela foi recebida por uma mulher que tava vestida de branco. Ela não conseguia ver o rosto dessa mulher, mas ela lembra que ela tinha um cabelo castanho ondulado. Na salinha do lado, direita dela, tinha algumas prateleiras, e nelas tinham 2 caixões. Ali também tinha uma mesa com algumas cadeiras. A mulher ofereceu um pudim pra ela comer ali e ela aceitou.
Quando ela ia comer, ela percebeu que no corredor estava passando alguém. Passou uma maca com alguém deitado nela, coberto com alguma coisa, e aí atrás da maca estava correndo a amiga dela. Ela disse que tentou ir atrás, mas não conseguiu e ela acordou. Já estava de manhã, então ela foi pra escola. E ela encontrou essa amiga dela que tinha aparecido no sonho. Só que essa amiga parecia meio triste, então ela contou que a prima dela tinha morrido na madrugada. Ela ainda completou dizendo, putz, o pudim dela era tão bom, vai fazer falta. Aí a Cynthia contou o que ela tinha sonhado, e todas as informações bateram. Inclusive como era mulher, que era a prima dela. A história real do caso do assassino do Daniel LaPlante. Em outro vídeo eu contei uma creepypasta sobre ele. Desde criança ele era abusado pelo pai, ele não tinha muitos amigos. Todos achavam ele muito estranho. A mãe dele resolveu levar ele no especialista e descobriu que ele tinha dislexia. Então o médico começou a acompanhar o caso dele. Só que esse médico também abusava dele. Com 15 anos ele começou a se revoltar e furtar várias casas. Isso acabou virando uma coisa divertida pra ele. Então, além de roubar, ele queria assustar as pessoas, ou seja, ele pegava algumas coisas de uma casa e levava em outra pra deixar as pessoas confusas e assustadas. Assim que ele completou 16 anos, ele conheceu uma menina. Em um dos assaltos que ele fez, ele encontrou uma foto de uma menina muito bonita, vasculhou aí pela casa e encontrou o telefone dela. Então ele entrou em contato com essa menina e eles começaram a conversar. Ela não sabia quem ele era, mas ele dizia ser um cara alto, bonito, elegante, jogador de futebol. E isso ia encantando ela, até que eles marcaram de se ver e ela realmente aceitou sair com ele. Só que no dia que eles realmente foram se ver, ela não gostou muito do que ela viu. Porque não era aquele cara que ele dizia ser. Digamos que ela se sentiu um pouco desconfortável, ela não gostou muito do encontro. Curte pra parte 2, não vai caber tudo aqui. Parte 2 da história do assassino Daniel LaPlante. Ela não gostou muito do encontro, se sentiu super desconfortável o encontro todo, então assim que ela voltou pra casa, ela decidiu parar de falar com ele. Ela não queria mais sair com ele, só que a reação dele não foi das melhores. Alguns dias depois disso, ela começou a escutar vários barulhos pela casa dela. Não só ela, como a irmã também tinham escutado esses. Então elas começaram a ficar um pouco assustadas. Contaram pro pai, só que ele não acreditou. Luzes começaram a acender e apagar, as coisas começaram a mudar de lugar na casa, e mesmo assim o pai não acreditava, só elas. Então elas resolveram começar a investigar pela casa, e quando desceram no porão, elas encontraram um negócio escrito em vermelho super estranho. E dizia, estou no seu quarto, venha me encontrar. As meninas ligaram pro pai, ele chegou em casa, ligou pra polícia, e os policiais foram procurar, mas não encontraram nada. Algumas noites depois, elas escutaram as batidas de novo, até que elas viram um cara, tava de maquiagem, vestido de casamento e uma peruca loira, segurando um machado. Ligaram pra polícia, mas os policiais chegaram e não conseguiam encontrar o cara. Até que, investigando a casa, acharam um lugar escondido, que dava da parede pro sótão. O Daniel estava escondido ali na casa delas há 2 meses. E sim, era ele vestido de noiva. Finalmente foi preso. Seguidores de hoje, eu vou contar a história da Giovanna. Era aniversário dela. A família alugou um salão para poder fazer a festa e o salão era do lado de um cemitério. A festa foi linda, ela aproveitou horrores e no final ela resolveu levar a decoração para casa. Dentre essas coisas da decoração, aquele cacho de balão. Como era muito grande, eles colocaram na parte de cima do carro e foram embora. Só que para ir embora, eles tinham que passar na frente do cemitério. E bem quando eles estavam passando ali na frente, o cacho caiu do carro. A família queria continuar a ir embora, mas ela insistiu que ela queria pegar o cacho. Então eles pararam o carro, ela desceu e ela foi lá pegar o cacho de balão. Ele estava encostado em uma parede, só que aí ela foi pegar e ela puxava e parece que alguém estava segurando, porque não conseguia pegar. Ela resolveu dar a volta e entrar no cemitério, pra ver no que o cacho estava preso. Porque tinha um buraco ali onde estava o cacho. Só que ela percebeu que ele não estava preso em nada, tinha uma menina ali. Ela tava sem roupa. Então a Giovanna tirou o casaco dela e deu pra menina. A Giovanna virou pra tirar o cacho de lá e a menina falou não. Só que aí a mãe dela foi procurar ela e encontrou ela no cemitério. E perguntou o que você veio fazer aqui dentro. Ela contou a história e falou da menina. A mãe dela olhou em volta e falou, mas que menina? A mãe pegou ela e correu pro carro. Mais um vídeo da série Creepypastas. A história conta que em 2007, tinha uma mulher que vivia perto de uma prisão lá na Califórnia. Ela chegou tarde em casa e foi direto pra cama. Perto da meia-noite ela acordou com alguns passos, então ela desceu pro primeiro andar pra falar oi, porque ela imaginou que fosse a colega de quarto dela. Só que assim que ela desce, ela encontra um cara enorme. Então ela volta correndo pro quarto dela e se esconde dentro do guarda-roupa que tem uma passagenzinha. Ela tentava ficar imóvel pra que o cara não escutasse que ela tava ali, porque ela viu ele, mas ele não viu ela. Enquanto isso, ela escutava o cara gritando e correndo pela casa, jogando móveis pra tudo que era lado. Depois de um tempão escondida lá, ela tomou coragem e saiu dali de fininho pra pegar o celular dela. Ela ligou pra polícia. Enquanto ela liga pra polícia, ela contou exatamente como era o cara, e aí os policiais falaram, calma, volta pra onde você estava escondida, que a gente vai chegar aí o mais rápido possível. O cara era basicamente um assassino de mais de 2 metros que tinha acabado de fugir da prisão, só que ainda não tinham conseguido pegar ele. Meu Deus do céu. Alguém colocou uma estátua do Jason de sexta-feira 13 no fundo de um lago pra assustar banhistas. O lago fica em Minnesota, ele tá a aproximadamente 160 metros de profundidade. Foi instalado em 2013. Em 2014, o mergulhador encontrou ele pela primeira vez. Na época, ele tava assim. O cara voltou lá no começo de 2020 e encontrou ele, já se decompondo.
E o mais bizarro é que ninguém nunca tirou ele de lá. Ele continua lá, acorrentado. Antes das pessoas descobrirem isso, sabe-se que muitos mergulhadores se assustaram real de ter visto ele lá. E hoje em dia virou até um ponto turístico. No História de Seguidores de hoje, eu vou contar a história do vô da Isa. Quando era 2017, ele estava com um câncer no estômago em estado avançado. Fora que com a idade dele era normal que começasse a ter alucinações. Aí teve um dia que a avó dela entrou no quarto e ele estava olhando para todos os lados assustado e perguntou quem que são todas as pessoas que estão aqui. Ela viu que não tinha ninguém, mas disse, são pessoas da igreja, vieram todos orar por você. E ele respondeu, tá, mas aquela mulher ali do canto, ela não é da igreja. Ele disse que ela estava com uma prancheta, chegou perto dele e disse que o relógio dele ia parar. Aí a avó disse, se seu relógio parar, a gente troca a bateria, não tem problema. Passou um tempo e ele veio a falecer. Só que aí, 2 semanas depois, a família dele encontrou o relógio favorito dele guardado. Era um relógio que tinha calendário também, então você via o dia ali. No geral, a hora estava funcionando perfeitamente bem. Agora, o calendário estava parado exatamente no dia em que ele faleceu.